poder aprender. Vamos falar sobre a igreja hoje. Hoje eu quero contribuir com você e distribuir conhecimento a respeito da igreja de Jesus. Coloca o tema na tela. Bom, quero lembrar que todos os dias que Deus tem nos dado a oportunidade de crescermos, aprendermos mais da palavra de Deus, a gente não pode perder a oportunidade. Esta é uma igreja que se preocupa com o ensino, com a didática, ensinar a igreja, para que a gente não só se emocione e saia por aí falando em línguas. Tudo bem falar em línguas, não há nenhum problema. Tudo bem a gente se emocionar, chorar, dar glória a Deus, levantar a mão, é isso mesmo. A gente é um povo caloroso, porque o fogo da chama não se apaga, o Espírito de Deus está dentro de nós. Então somos esse povo mesmo, a gente é diferente, a igreja é diferente, mas também sem conhecimento não adianta nada, porque sem conhecimento você não ama, sem conhecimento você não produz. A Bíblia fala que sem amor é como um sino que bate e não tem som. Então assim, quem não tem conhecimento não sabe o que é amar direito, não sabe como se relaciona na sociedade, não sabe como dar a César o que é de César, de Deus o que é de Deus, não sabe que tem que planejar, organizar. Você imagina como é que você vai construir uma casa, uma torre, um empreendimento, se você não planejar primeiro? Então é o Jesus gestor. Está tudo na Bíblia, gente. Como é que a gente vai organizar a nossa casa se a gente está deixando que a podridão das coisas lá de fora entre na nossa casa? Então se a gente não tiver conhecimento para filtrar, o conhecimento da palavra de Deus é filtro, que faz com que a gente elimine uma série de sujeiras. Então quanto mais você conhecer melhor, quanto mais você aprender melhor, quanto mais você ouvir melhor. E eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus, eu sempre digo isso aqui porque eu me sinto muito feliz como igreja, sabe? Sabe o que você diz, rapaz, eu me sinto feliz na minha igreja, porque igreja é identidade, igreja é identificação, pastor Mateus. A gente encontra um ambiente e fala assim, rapaz, me identifico com isso aqui. Porque assim, é normal, maluco fica perto de maluco, né? Então a gente é tudo meio doido assim. Estou mexendo aqui brincando. Mas é assim mesmo, a gente se identifica com o jeito, com a maneira. Claro, aí tem uma coisa, você fala assim, podia ser diferente. Não é nada coisa, eu estou aqui, eu estou feliz com essa igreja aqui. Eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja porque eu sei a qualidade que a liderança desenvolve para poder manter a chama acesa, o conhecimento. O apóstolo Léo é um cara fantástico, gente. E falo isso aqui porque falaria na presença dele, sem a presença dele. Falo com ele pessoalmente isso. Falo assim, rapaz, você tem uma nobreza que Deus te deu de cuidar das coisas de Deus. Isso contagia muita gente. Então aí soma com outros homens e mulheres assim também. Então a gente está promovendo o reino juntos. Porque não é um, são todos. Somos nós trabalhando. Essa igreja é uma força que ela tem uma força motora dentro dela. E muito do que a gente tem aprendido aqui a cada dia. Então vamos aprender cada vez mais, gente. Por exemplo, nós sentimos muito a sua falta aqui nos cultos de quarta-feira. Por que será que você não vem na quarta? Talvez porque você acha que é um culto mais fraco, e não é. Porque a gente tem recebido aqui, dessa plataforma, instruções na quarta-feira, que às vezes nem no domingo aqui a gente recebe. Estou falando isso para vocês, não é para intimidar ninguém. Mas assim, faz um esforço para estar aqui, gente, valorizar um culto na semana. Não consegue vir no Firehouse, porque o Firehouse começa às 5 da manhã de sexta-feira. Toda sexta-feira às 5 da manhã tem Firehouse. Começa às 5 da manhã. Eu sei que aí para acordar a criança, a gente entende, ninguém está obrigado. Mas pelo menos na quarta-feira, vamos fazer um esforço para estar presente. Por quê? Porque assim, gente, quando a gente não valoriza alguma coisa que Deus está fazendo, tem duas coisas que Deus faz. Claro, falando aqui com sobriedade, tá, gente? Porque tem gente trabalhando, gente distante, a gente sabe. Estou falando quem pode. Olha, eu tenho a quarta-feira livre à noite. Poderia descansar, mas uma coisa, eu vou sacrificar para Deus. Eu vou dar uma oferta do meu tempo para Deus. Eu vou colocar no altar de Deus meu tempo, minha saúde e a minha família. E pode ter certeza, tudo que você coloca no altar de Deus, Ele multiplica e te devolve. Se você faz um esforço para estar aqui numa quarta-feira, você pode ter certeza que Deus vai promover algo numa lacuna da sua vida, porque Deus se agrada. Ele se agrada, gente. Então, quando eu falo isso, para aqueles que podem e fazerem o esforço de estarem aqui, gente, você vai aprender, vai valorizar
Porque se a gente não dá valor àquilo que a gente tem, número um dia vai fazer falta. Tudo que eu desprezo hoje, um dia faz falta. Isso é uma regra. Você despreza uma coisa, não poder. Outra coisa é desprezar. É diferente. Eu posso, mas não quero ir. Desprezo. Então, desprezar um dia faz falta, que você perdeu. Agora, 2, se você não quer, Deus traz outro no seu lugar. Aí é feio. Porque o que Deus está fazendo? Deus está trazendo uma turma, irmãos. Eu falei para você, não, vamos receber semana que vem 40 novos membros. Deus está trazendo uma turma que está com a locomotiva para trabalhar. Nós recebemos uma leva de homens e mulheres aqui de alto calibre de trabalho. E eu estou percebendo, eu junto com o apóstolo Léo, a gente tem falado muito isso, a gente tem percebido, vai manobrar um eixo aqui. Daqui a pouco tem alguns assim, porque não tem espaço para mim, né? É porque os que estão chegando estão vindo com vontade. E vão trabalhar, e vão desenvolver, e vão botar para quebrar na igreja. Porque essa igreja, ela tem gente de alto calibre intelectual pensando nela. Então a gente está pensando em vários departamentos e estruturas que a gente sabe que a igreja vai ter. Ela já tem. E ela tem 1 ano de existência, gente. 1 ano que a gente está vendo milagre já. Agora, se você não quiser, fica tranquilo. A gente também vai ficar. Porque Deus vai levantar outro no seu lugar. That's it. Só. Amém. Eu só estou falando isso aqui, gente, não é para assustar ninguém e tal. Mas é para lembrar que o compromisso com o reino de Deus é algo que dá... É algo assim que chama a atenção do coração de Deus. Então, amém. Só isso aqui. Tá bom, gente? Com muito carinho, falo com amor, falo em nome de apóstolo Léo e falo para que essa igreja continue despertando. Olha o que a gente tem, ministros de alto calibre, gente. Fala sério, olha esse louvor da igreja, gente, Deus tem dado. Olha as preciosidades que estão aqui cantando. Sabe o que é o pastor Celim, cara? Celim foi um cantor de alto calibre do Fat Family no Brasil. Aí se converteu há anos atrás. Foi ordenado a pastor há anos atrás. E aqui na nossa igreja é reconhecido carinhosamente. Rapaz, você vê o Celim, um homem livre, canta, dança e tal. E a gente canta o samba e glória a Jesus e tal. Então você não está nem aí. A gente quer adorar a Deus. Aqui, ó, o calibre. Jovem, rapaz, 27 anos de idade. Aí soma com Giovana. Giovana, você carrega Deus dentro, Giovana. Giovana, você que é ministro, você carrega Deus. Agora essa menina abre a boca, a gente sente Deus na gente, rapaz. Aí vem a Aninha, certo? Tiagão, que está aí com a gente sempre cantando. A turma nossa toda aqui. Pastor Brinco, pastora Nana. Me lembra teu nome, minha filha, que são 3 aí assim. A Jéssica hoje cantou com a gente aqui. Essa menina é uma bênção de Deus, uma voz ungida de Deus. Ela com as irmãs dela com canto, o céu abre. O céu abre, a gente sente isso, minha filha. Então, olha só que Deus tem nos dado, né? Ela veio visitar a gente, adorando a Deus com a gente aqui hoje. Que felicidade, que alegria a gente poder cantar junto, celebrar junto. Obrigado, filha, pelo carinho. Então, assim, o louvor, esses músicos aqui, gente gabaritada, gente que estuda, gente que se preocupa. O Diegão na bateria é um cara estudioso da bateria. É gente que se preocupa em estudar. Anderson, Sandrinho, Anderson alto calibre de produção, um cara nota 1000 aí, elogiado por um monte de cantor que vem aqui. Os caras falam, eu vi os caras do School Praise aqui, foi uma honra tocar contigo. Quer dizer, você vê, é um alto calibre. Deus tem feito isso, gente. Sandrinho, né? Contrabaixo, Nelson, a turma toda da nossa igreja. Rapaz, será que a gente vai desvalorizar isso? Alto calibre de mensagens, instruções aqui de alto nível, independentemente de quem seja que está aqui. Alto nível, gente, de entrega. Igreja aberta de segunda a quinta-feira para receber o povo carinhosamente, salvo raríssimas exceções, pode acontecer uma eventualidade. Mas aqui, ó, de segunda a quinta, por quê? Porque sexta é dedicado a outras atividades, visitas e tal. Sábado é o descanso pastoral, porque domingo se trabalha. E ó, tá vindo o culto domingo à noite, gente. Nós vamos abrir a igreja à noite também. Não tem como parar, não. E você vai ver os pastores trabalhando dobrado aqui. É manhã e noite no culto. Porque, meu filho, o altar é Deus deu isso aqui. Se tira isso aqui, morre, vai morrendo. Vai se definhando. Aí definha quando não tem um altar. Pastor Josiel com a esposa Maísa, rapaz,
Você é um pastor jovem ainda, com uma família linda. Um cara que quando bota a mão no teclado ali, rapaz, você sente unção de Deus, filho. Você é um cara de unção de Deus, José. Você é um cara que carrega Deus com você, igual Giovana. Eu vejo isso na sua família, a Maísa. Sabe, tá aí, alto calibre. Vocês são gente que Deus falou assim, vou alinhar. E alinhou. E fora os membros, que tem gente aqui. Gente do céu. Tem gente aqui que Deus tem levantado nessa igreja. E está aqui, ó, contribuindo. Tem irmãos aqui, empresários de alto calibre que Deus tem dado. Eles não brincam de de oferta não, irmão. É lá no, é assim, ó, é aqui, ó. Quando vem, até assusta quando eles vêm. Que eles fazem, que tá no meu dízimo aqui, ó. Bum! Não tem conversa com Deus, não tem negócio com Deus, mas vai ver o negócio deles também, como é que prospera. Vai ver as portas que eles têm abertas, vai ver os contratos que eles fecham também. Que nem americano consegue fechar. Os caras brasileiros vão lá e pum, fecha. Porque Deus. Eu ontem estava aqui falar particularmente, estou lembrando de Edson aqui, o Vitor, o Henrique também, são 3 sócios. Vitor é meu filho, né? Aí tem o Edson lá. Tá? Montaram uma sociedade para começar uma loja de carro. Aí começaram a loja de carro. Irmão, tem loja de Orlando grande, gigante, que não está vendendo o que esses caras estão vendendo. Eles estão chegando perto da casa de 30 carros no mês vendidos, cara. A loja deles é desse tamanho assim, ó. Só que ontem eu estive lá e liberei uma palavra. Assim, ó, vocês vão ter gerentes aqui. E vocês vão ter uma estrutura tão grande, centenas de carros que vocês vão vender. Isso aqui é brincadeira que vocês estão vendo, aqui é nada ainda. Como diz o profeta quando falou com o povo que estava vencendo o povo moabita, o profeta falou assim, isso ainda é pouco aos vossos olhos, porque o Senhor vai fazer muito mais. Falei para eles ontem lá. Então assim, é isso aí, gente. Aí Deus está levantando essa turma e eles vão financiando o reino, porque é isso, Deus dá e eles financiam o reino. Olha, Fernanda e Juliano, uma estrutura. Você vai na escola de beleza da Fernanda, você tem que ir lá um dia. Você não sabe nada. Você tem que ir lá. Você fazer uns negócios bonitos. A Rose, ela cuida assim, de mim também lá. Eu tirei até uns negócios aqui, uns pés de galinha, sei lá como é que é, sei lá o nome que dá. Tinha umas verruguinhas assim, ela arrancou tudo tal, rapaz, eu fiquei até mais bonito. E a Fernanda tem uma estrutura de tudo, uma escola de beleza, de estética, gente, que faz tudo lá dentro. Você procura lá, Wonderful Beauty, aqui, ó, pertinho da gente aqui. Fernanda e Juliana são um dos maiores financiadores dessa igreja, do ministério dessa igreja. Amorosamente trazem do que Deus tem dado a eles. Mas vai ver também, e eu já tinha profetizado isso, Fernanda, você e Juliano, vocês serão proprietários de prédios e prédios. Prédios e prédios. Ninguém vai chegar nem perto do que Deus vai fazer na vida de vocês. Porque tudo é uma semente, é tudo um tempo. Mas está progredindo e cada dia vai progredir. Já está colhendo, eu sei disso, já tem colhido. Acabou de comprar a casa deles, estão felizes da vida. Pastor, isso acontece com isso? Não, acontece com você também, é só continuar sendo fiel. Bom, deixa eu pregar aqui, porque senão daqui a pouco eu não tenho nem mais tempo. Mas estou pregando já. Isso tudo é instrução. Para essa igreja despertar e dizer assim, peraí, a gente tem qualidade aqui. Isso aqui é uma igreja séria. Isso aqui não estou brincando com a igreja, não. Isso aqui está... O que se arrecado de recursos tem que fazer, está tudo guardado, o que tem que fazer, vamos comprar. Agora as crianças, tem seriedade aqui. Não brinca com nada aqui. E agora, cada vez mais, a estrutura da igreja organizada administrativamente. Gente, está tudo bem. Vamos embora, vamos seguir em frente. Vamos embora. Palavra de Deus, então, está aí, ó. O tema, a igreja de Jesus em 3 palavras. Eu quero dar, eu quero configurar a igreja de Jesus. Eu quero te instruir e mostrar a igreja de Jesus para você através de 3 palavras. Obviamente que para eu preparar esta mensagem, eu tive mais de 20 palavras na minha cabeça para definir a igreja. Mas 3 me foram suficientes. Porque uma seria já suficiente. Porque a Bíblia é tão perfeita e completa que ela por si só se explica. Então eu poderia usar uma palavra para definir a igreja de Jesus. Mas eu encontrei 3 e na minha cabeça tinham 20. Mas eu não tinha tempo, né? Então assim, bom, são 3. Amém, Espírito Santo. Então são 3. Eu vou falar sobre 3, a igreja de Jesus em 3 palavras. Mas antes de dizer quais são as 3 palavras, eu quero ler o texto com você. Coloca o texto na tela, Atos no capítulo 5.
o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. O texto está dizendo assim: cada vez mais o número aumentava. É isso que o texto quer dizer. Cada vez mais o número aumentava. Porque homens e mulheres estavam crendo no Senhor e lhes eram acrescentados. Ou seja, a igreja crescia. Então a igreja cresce porque pessoas estão crendo no Senhor. Quando se prega o evangelho, se prega para que pessoas creiam no Senhor. E qual é o efeito disso? A igreja de Jesus cresce. Então o efeito não foi só no Atos dos Apóstolos. O efeito continua ainda nos dias de hoje. Aliás, o livro de Atos dos Apóstolos, este livro aqui, Atos, na verdade, ele nunca acabou. Esse é, como a gente costuma dizer, como o livro que não se encerrou. Porque os Atos dos Apóstolos continuam até os dias de hoje. Amém? Só que para o cânon sagrado, para a Bíblia dos 66 livros, os 27 do Novo Testamento, a gente precisou ter o encerramento do livro. Mas espiritualmente, o livro de Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos continuam atuando ainda, eles estão até os dias de hoje. Amém, igreja? Tá. Por que eu estou lendo esse texto? Porque eu quero, antes de dar as 3 palavras, dizer para você que a igreja de Jesus não é uma ideia da terra. A igreja de Jesus é a ideia do céu. Então nós não fomos idealizados por uma coisa que os homens acharam que ia ser legal. É legal, né? Vamos reunir, né? A gente vai reunir, não. Não. Foi Jesus quem começou isso. Porque ele trouxe a ideia do céu com ele. A igreja já estava na mente de Jesus. Quando Jesus andou aqui como homem Deus, a igreja já estava aqui, ó, na cabeça dele, Marcão. Já estava aqui. E ele vai transmitindo aos discípulos o que é que ele queria de igreja. Aí ele diz, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando vocês estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei lá. Então ele começa a dar sinais da igreja. Porque ele vai plantar na mente dos discípulos sem escrever nada. Porque às vezes se escreve tanto, mas não se vive tanto como se escreve. Jesus ele resolveu viver mais do que escrever. Porque às vezes escrever só por si só e não ter realmente uma vida condizente. Então assim, ele escreve nada, mas fala tudo. E os discípulos absorvem isso. Tanto absorvem que eles saem pelo mundo e eles alvoroçam o mundo. Como diz em Atos, no capítulo 17, na parte B do versículo. Versículo 6, Atos 17, já é um outro texto. Só para reforçar, eu estou dando amparo, fundamento bíblico. Então aqui a Bíblia fala assim, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui também. Então, os discípulos já estavam conhecidos naquela época como quem estavam sacudindo o mundo, gente. Sacudir o mundo. Alvoroçar é sacudir. E alvoroçar, irmão, é barulho. E por que se faz barulho? Porque o evangelho, quando ele é pregado e vidas são transformadas, as pessoas nunca mais são as mesmas. E elas saem dizendo para as outras o que Jesus fez na sua vida. E aí os outros, impactados pelo barulho que aconteceu em nós, eles são impactados e também se convertem. Porque entregam a vida a Jesus Cristo através do evangelho. E aí vivem a transformação de vida também, que é de dentro para fora. E aí saem pelo mundo fazendo o quê? Barulho. E barulho, igreja é coisa de barulho mesmo. É barulho. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião. A gente é povo de barulho mesmo. Essa coisa, a Assembleia de Deus cantava essa música aqui. Onde está aquele povo barulhento? Aleluia. Então o que nós somos? Capacitados. O Espírito Santo nos capacitou, nos marcou, nos selou, nos nomeou para que nós fizéssemos a diferença no mundo. A igreja é isso aqui, gente. Como disse, uma ideia do céu, não uma ideia da terra. Não dá para comparar a igreja com as coisas da terra. Ela até pode institucionalmente, porque ela tem uma placa, ela tem um nome, ela tem um by the law, né? Como é um estatuto, essas coisas todas, by law. Ela na verdade, ela precisa ter uma face para a sociedade,
para lidar com tudo, com o governo. Mas na verdade ela tem uma natureza dupla, porque a igreja ela é instituição, mas ela é organização, mas ela também é organismo. E como instituição, ela cresce porque ela tem números, matemática. Aqui é matemática. Aqui é matemática. Mas aqui não é matemática não, gente. Aqui não. Como organismo, ela já não é matemática. Como organismo, é igual a gente aqui. Você nasce, aí você um negocinho desse tamanho assim, ó. Depois você cresce e começa a andar. Aí depois você começa a falar, e depois de falar você se torna um jovem e um adulto, e pronto. E a igreja é a mesma coisa. A igreja é um organismo que ela vai crescer por si só. A igreja não precisa de vitamina. A igreja precisa da palavra de Deus. A igreja não precisa de manifestações de injeção de ânimo humano. A igreja precisa do sopro do Espírito Santo nela. A igreja não precisa de ser provocada emocionalmente com coaches. Tudo bem, tá tudo legal você e eu aprendemos com os caras que desenvolvem na área do desenvolvimento humano. Tudo bem, tá legal a gente aprender. Só que a igreja, ela aqui como organismo, ela não depende disso, porque ela não está alimentada pelos coaches. Ela está alimentada pelo fogo do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo fala para Timóteo: não deixa a chama apagar do fogo que foi aceso dentro de ti, por causa da imposição das mãos do presbitério, que colocou a mão sobre a sua cabeça e autorizou, autenticou você. Então, mantenha essa chama acesa, Timóteo. Paulo era um cara de chama acesa. Paulo morre em Roma com a chama acesa, pregando o evangelho até os seus últimos dias numa casa alugada, diz a Bíblia. Mas ele não parou de pregar o evangelho. Perdeu a sua cabeça, foi decapitado numa sentença romana, porque para o romano morrer na cruz era uma maldição, era uma vergonha. O romano não morria na cruz, o romano morria decapitado, porque era a maneira em que se encontrava menos sofrimento, entre aspas, mas a maneira de cessar de vez. E para eles a pena letal, a pena capital na época, capital inclusive vem de cabeça, né? Porque as primeiras penas de morte foram decapitando, capital, cabeça. Então, decapitando o ser humano. Paulo morre assim, mas morre pregando o evangelho. Porque a igreja, porque o organismo, porque no organismo funciona diferente. Nós somos chamados para fora, nós não somos chamados para dentro. A igreja está aqui, aprende a fé, desenvolve a fé, cresce na fé e vai lá fora para manifestar a fé. Porque se a gente só viver a fé aqui dentro, fazer aqui dentro, ver milagre aqui dentro, quem está lá fora nunca sabe o que acontece aqui dentro. Então na verdade Deus faz aqui dentro para a gente ir lá para fora. Quando ele reúne a igreja pela primeira vez, eles estão reunidos, a primeira vez, ele fala assim: fica em Jerusalém. Aí todo mundo ficou em Jerusalém, estou quietinho, aguardando e tal. Primeiro ele faz uma visitação, no período da ressurreição, quando ele ressuscita, ele vai ao encontro dos discípulos, eles estão encerrados, fechados num lugar, e aí Jesus aparece no meio deles: Pai seja convosco. Pronto, ali é a primeira reunião que o pastor abriu a igreja, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Ele abriu a igreja ali, aí a igreja começou ali naquela manifestação inicial. E depois a igreja continua reunindo, porque eles entendem: olha, se a gente se reúne, tem manifestação de poder de Deus. A gente reúne, tem palavra de Deus. A gente reúne, tem milagres. A gente reúne, tem orações. A gente reúne, tem resposta de Deus. A gente reúne, a gente alimenta quem está faminto. A gente reúne, cuida da viúva. A gente reúne, cuida dos órfãos. Então a gente está reunindo. Então isso aqui é a igreja. E a igreja, nesse organismo, ela vai crescendo. Não precisa de nada, porque precisa do favor de Deus, da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo para poder manter ela aquecida. A igreja, isso é igreja. E óbvio que a gente tem uma oposição. A oposição é Satanás, o maior inimigo da igreja. E o maior inimigo da igreja, ele já encontrou a igreja lá atrás. Porque quando Deus falou para Eva assim: Eva, o que você vai gerar vai pisar a cabeça da serpente. Vai ter uma inimizade entre você, a sua descendência e a serpente. Quem é a serpente? É o diabo. Deus está falando para Adão e Eva sobre a serpente como diabo, porque em forma de serpente eles foram enganados. Então Deus está dizendo para eles: escuta, a tua descendência vai ter inimizade com a serpente, vai pisar na cabeça dela. Quando Satanás ouviu aquilo, ele falou assim: lá vem a igreja aí. E vai ter um. E esse um
é que vai fazer a diferença, porque através dele vai crescer mais ainda. Então eu tenho que encontrar esse um. Aí durante o período do Antigo Testamento todinho, você vê o diabo atrás de Jesus, procurando Jesus o tempo todo. Por exemplo, quando ele tenta matar os hebreus meninos, que Faraó dá ordem, manda matar os hebreus, aquilo já era uma maneira de dizer assim, tem que travar isso aí, eu tenho que achar aonde está a semente da mulher que vai pisar na minha cabeça. Porque vai aparecer isso, porque Deus falou aí, quando ele fala... Ele conhece, Satanás sabia quem era Deus muito bem, porque Satanás viveu perto de Deus. Então ele sabia que o que Deus falava ia cumprir. Então a semente estava lá, andando nos séculos. Aí a semente passa pelos filhos de Jacó, e vem da tribo de Judá, e vem. Aí passa por Davi, e aí você vê que a casa de Davi é um ataque para tirar a credibilidade da casa de Davi. Aí vem a semente. Aí o profeta Isaías fala sobre a semente. Fala assim, nascerá de uma virgem, o seu nome será chamado Emanuel. E aí vem a semente, e a semente está vindo, no meio das gerações. Ninguém está vendo, né? E o diabo está doido atrás da semente, não está sabendo onde é que ela está. E está vindo a semente, até que chega em Maria. E Maria guardada, você vê que Maria foi guardada por anjo. O propósito era se esconder Maria. Maria se esconde, Maria. O Altíssimo mandou falar contigo. Do teu ventre sairá o Salvador. O nome dele é Emanuel. Porque o profeta Isaías já tinha dito, ele é Emanuel. Presença de Deus maravilhosa. E aí Emanuel ia nascer. E ele sabia, Satanás, que era Emanuel, que ia pisar na cabeça dele. Por quê? Por quê, gente? Porque Emanuel significa Deus conosco. Então quando ele viu assim, e agora é ele mesmo. É ele. E eu não sabia que era ele mesmo que ia descer. É ele mesmo. Quando ele desce, nasce na mulher, o que acontece? A mãe e o pai, José e Maria, têm que fugir para o Egito. Por quê? Porque Herodes emite uma ordem de matar as crianças também, os pequeninos. A mesma coisa. Era Satanás atrás da semente de novo. Cadê essa semente? Cadê? Onde é que está? Onde é que está esse que vai nascer, que vai pisar na minha cabeça? Onde é que ele está? Mas ele está escondido. Aí ele fica escondido. Os 12 anos ele aparece de novo. Aí daqui a pouco ele some de novo. Porque não pode, não era hora ainda. Os pais até sabiam. Vem cá, garoto. Sai daí que não é hora ainda. Vamos embora. Esconde. Por quê? Porque senão Satanás ia encontrar. Aí Satanás está atrás. Ó, inimigo. Estou falando de inimigo. Ele está atrás. Não está achando, não está achando. Aos 30 anos aparece ele. Oh, aleluia. Aos 30 anos ele entra na sinagoga e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu. Acabou, gente. Quando ele falou isso, ele está dizendo assim para Satanás, eu ouvi bem de alto som assim, já era para você, Satanás. Eu cheguei. E eu sou o que vou pisar na tua cabeça. Aí ele entra, começa a pregar o evangelho do reino. Aí ele chega diante de João Batista. João Batista fala assim, é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista entendeu direitinho quem era. É esse aí mesmo, é ele mesmo. Aí para completar, abre a voz do céu e a voz de Deus diz assim, este... É quase que Deus botou uma placa assim, para todo mundo ver de um anúncio. Este é o meu filho amado em que eu me alegro, é ele. Aí agora é como se Deus tivesse anunciado a Satanás assim, chegou a tua hora. Eu vou pisar na tua cabeça. A minha semente está aí, olha aí. Chegou. E de fato, gente, tudo que aconteceu com Jesus foi para detoná-lo, destruí-lo, porque ele é a igreja. Ele é a igreja. E aí quando o ataque surgiu em cima dele, logo depois de batizado, quem é que dá de cara com ele? Porque estava atrás, lembra? Está atrás da semente. Aí agora sabe quem é a semente. Porque agora até o pai já falou, né? Este é meu filho amado em quem tenho alegria. Você vai, a primeira coisa que acontece com Jesus, logo depois de ser batizado, porque agora está revelado para o mundo todo que ele é a semente da mulher que ia nascer e ia pisar na cabeça da serpente. Você, o primeiro ato, o primeiro momento, quem é? Satanás tentando ele no deserto. Como Satanás diz assim, te achei. Então vou tentar te derrubar, porque eu não consegui te achar, mas agora eu te achei. Aí começa a tentar. Só que Jesus não ia cair na tentação, porque ele veio para ser limpo, santo, sem pecado, sem mácula. Ele é o Cordeiro sem mácula. Ele diz para Satanás, você não conhece nada de Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele servirás. Mais ninguém. Não adianta você querer que eu te adore, porque eu na verdade não vim para te adorar. Em outras palavras, ele está dizendo para o diabo, eu vim para pisar na tua cabeça.
Aí a Bíblia, então, Satanás fugiu dele. Você imagina o que ele falou pro diabo, né, gente? Porque assim, o texto fala algumas coisas, mas eu conjecturo que ele deve ter falado algumas coisinhas a mais para ele. Porque o Criador está ali, é o próprio Criador encarnado. Assim, agora eu vou fazer o que eu falei que ia fazer. Eu te encontrei. Você pensou que ia me achar, mas eu que te achei. Quando ele morre, o inferno entra em festa, porque Satanás pensa, eu matei aquele que ia pisar na minha cabeça. Acabou para ele. Só que eles não sabiam que ao terceiro dia ele é levantado da pedra. E ao ordenar os anjos, tira a rocha. Porque a rocha que foi colocada na porta não era fácil de tirar. Só mesmo por uma ação milagrosa espiritual. Tira a rocha, arrancou a rocha. E ele sai para fora. Quando ele sai, no tempo da ressurreição, antes de ressuscitar inclusive, ele já tinha ido lá no inferno e pegou as chaves. É o que está na Bíblia. Ele pega as chaves da morte e do inferno. É ali que ele vai em Satanás e pisa na cabeça dele. Fala, está acabado para você, porque agora chegou a igreja. E a igreja vai criar uma inimizade contigo. E a igreja comigo criou uma inimizade. A inimizade nós vamos pisar na tua cabeça o tempo todo. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Por isso você não pode se sujeitar ao diabo. Do contrário, sujeitai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, porque a seu tempo o Senhor te exaltará. Na verdade, você e eu fomos preparados por Jesus para fazer exatamente o que ele tem feito com Satanás. Pisar na cabeça lá, porque nós somos a igreja de Jesus. Amém? Será que você pode dar um aplauso para Jesus por isso? Então o trabalho dele é envelhecer a igreja. O trabalho dele é minguar, desencorajar, diminuir a igreja. Tanto que em João 10:10, Jesus revela o que o inimigo queria fazer. Ele veio para roubar, matar e destruir. É a tríade maligna. Então, matar porque é mais fácil matar o que é velho. Então você ainda está frágil, então mata rápido porque está velho. Então se envelhecer a igreja, mata rápido. Então é roubar, porque quem rouba a coragem, rouba a força para avançar. Então o trabalho dele é tentar roubar da igreja a coragem, a alegria, roubar a força da fé. É o desejo de roubar de nós, porque ele sabe que se a gente usa tudo isso, a gente pisa na cabeça dele o tempo todo, pisa na cabeça de novo. E ele tenta destruir a igreja. Por quê? Porque ele sabe que o que é destruído não pode crescer mais. Se você destrói um prédio, não dá para você subir mais um andar. Então Satanás, desejoso de destruir a igreja, tenta destruir o prédio. Só que o prédio de Deus ninguém destrói. Do contrário, ele fala assim, se eu quisesse, eu derrubava esse prédio todo, jogava aqui. Eu vou fazer isso, hein? E ao terceiro dia... Só que assim, ninguém derruba o prédio, é só ele que derruba. Ninguém derruba edifício de Deus, gente. E nós somos edifício de Deus, gente. Nós somos edifício. E esse edifício não está parando, ele está crescendo cada dia que passa. Porque essa é a igreja de Jesus. Pode tentar roubar, matar e destruir, mas nós somos a igreja de Jesus. Como é que a igreja atua, pastor? A igreja atua no testemunho da verdade. A igreja atua na autoridade espiritual. Por isso, quando a igreja abre a boca, algumas coisas acontecem. Pode ver, quando alguém abre a boca, assim, ó, Deus vai mudar a tua história. Vai ver como é que começa o movimento. Vai. A igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade. Que eu disse a vocês, não é uma ideia da terra, é uma ideia do céu. A igreja reescreve a história das pessoas. Eu era um antes de conhecer Jesus. E ele me salvou. É a minha casa. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Eu ensinei meus filhos. De vez em quando eu encontro meu filho no gasofilácio. Meu filho e minha filha. Aí está vendo aqui, eu vou dar meu dízimo. Aí vem meu filho também dá dízimo. Eu encontro a minha casa no gasofilácio. Porque eu ensinei meus filhos a temer a Deus, a celebrar o reino e a prestar adoração a Ele com tudo que tem. Minha casa serve ao Senhor. E agora eu estou numa nova empreitada. Estou ensinando as netas. As pequenininhas já. E as pequenininhas gerar temor de Deus. A maiorzinha já está bem mais esperta, falante. Fala um monte de coisa assim. Aí o vovô fica como? Bobo. Ouvindo ela falar coisas de Deus para mim. Coisa demais. Glória a Deus. Lá em casa agora, ela canta sem parar. Está cantando muitas coisas. Eu quero que ela continue cantando e servindo a Jesus no altar. 3 palavras para definir a igreja. Número 1, coloca na tela. Fala comigo essa palavra aí.
Ah, você tá nada com novidade, você tá muito xoxo. Vai. Ah, vai mais bonito agora. Gostei assim. A igreja manifesta-se na terra com autoridade, reescrevendo histórias, apresentando novidades através do evangelho. O evangelho é novidade, gente. O evangelho é novidade para o ser humano, mesmo nos séculos que nós estamos hoje, o evangelho ainda é novidade. Por quê? Porque pelo poder do evangelho, pessoas mudam e se transformam como nunca se transformariam. Não tem tempo. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Isso não vai ter mais jeito. Isso aí não vai ter nada com Deus. Isso aí está longeão de Deus. Aí vem a novidade de Deus e muda essa lógica. E diz assim, eu trabalho na ilógica. Quem vocês pensam que não está, aí eu faço ser. A igreja, ela prega por novidade. Ela prega para que novidade aconteça na nossa vida. Porque no evangelho, no reino, no Novo Testamento principalmente, tudo é novo, até o nome, Novo Testamento. E o Novo Testamento tem muito a ver com a igreja. A igreja usa o Antigo Testamento como sombra, mas na verdade o real está aqui no Novo. Porque o Mestre, o Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para mudar a história da humanidade, que morreu no terceiro dia e ressuscitou e está à destra do Pai, esta grande novidade é pregada, por isso o Evangelho, porque o Evangelho é a palavra boas novas. Então o Evangelho, essas boas novas, essas boas novidades, elas continuam sendo pregadas nos dias de hoje. Para quê? No Novo Testamento, na ideia do novo, para quê? Para nova vida, novo nascimento, nova criatura, novos pensamentos, nova história. Não, você não está entendendo. Quando você foi alcançado por Jesus, você está aqui nessa manhã para ser alcançado por Jesus. Na verdade, Ele veio para trazer coisas novas para você. A sua mentalidade vai mudar, o seu jeito vai mudar, seu comportamento vai mudar, a sua maneira de falar vai mudar, sua maneira de se relacionar vai mudar, sua maneira de fazer negócio vai mudar, sua maneira de cuidar da sua família vai mudar, sua maneira de amar sua esposa, seu marido vai mudar. Tudo é novo, porque quem anda com Deus vive no novo. As misericórdias se renovam a cada manhã. Então a igreja prega, porque a igreja sabe que todo dia de manhã tem uma chance para alguém. Por que eu prego, Joel? Porque todo dia, pastor Joel, tem uma chance para alguém. Pode ser que ontem você disse não, você não quis, mas hoje eu prego de novo, porque eu sei que tem uma chance para você. Mas eu pequei, eu caí, eu estou fraco. A graça te renova, porque a graça é nova, porque a graça e o favor todo dia é diferente. Hoje tem graça, hoje tem favor, e amanhã vai ter de novo, porque não termina o domingo. Amanhã o favor de Deus vai te alcançar, porque com Deus tudo é novo. Todo ser humano anseia o novo, gente. A gente quer conquistar, a gente quer vida nova, a gente quer casa nova, a gente quer coisa nova, a gente quer terra nova, quer terreno novo, a gente quer igreja nova, a gente quer tudo novo. A gente gosta de novo, a gente gosta de que é novo. E Deus sabia disso, ele falou assim, não, eu não posso apresentar para eles uma velha religião. Quando eu chegar, eu apresento tudo que é novo. Aí ele fala assim, esse é o Novo Testamento no meu sangue. A velha aliança dizia assim, mas agora vem o Novo Testamento. E assim, então ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei. Agora vai começar. É novo, gente. Os discípulos olham assim, como é que isso é ceia? Isso é diferente, né? Porque a ceia judaica é diferente. Mas a ceia dele é nova. A ceia dele é nova. E ele diz, então toma aqui. O pão, esse aqui sou eu. Vocês vão comer a minha carne agora. Para mostrar como é que funciona no reino. Porque é tudo novo agora. Aí ele pega o cálice. Agora vamos repartir o cálice. Este é o cálice do meu sangue. Esse é o Novo Testamento no meu sangue. Eu estou inaugurando uma coisa nova. E vocês estão dentro de tudo isso, porque vocês são o meu corpo. Eu sou o cabeça e vocês são o meu corpo. Com vocês vai ser tudo novo. E o que é novo? O interior vale mais do que o exterior. O que é novo? É que não se põe remendo novo em pano velho. O que é novo? Novo nascimento, nova criatura, nova vida, nova consciência, novo céu, nova terra, novo lar e um corpo glorificado, novinho, nos aguardando. Toda doença que você tem enfrentado, tudo tem diminuído suas forças, porque os anos passam, a gente vai perdendo as forças, né, gente? É normal.
porque é o corpo que a gente está encerrado no corpo da morte, como diz o apóstolo Paulo, mas ainda glória a Deus por isso, porque Ele vai nos dar um corpo novo. Até o meu nome não vai ser mais o mesmo. E olha que eu gosto do meu nome, Alexandre, mas meu nome não vai ser mais esse, porque Ele tem um novo nome que Ele me chamará. E Ele me chamou esse nome no dia que Ele me criou. Ele já sabe o meu nome. Ele não vai criar o meu nome, Ele já sabe. Só que esse nome só Ele que chama, porque até as estrelas Ele sabe o nome de cada uma. Só que estrela não é coroa da criação. Eu sou a coroa da criação. Você e eu somos a coroa da criação. Por isso Ele tem prazer em escrever o nosso nome. Aí por isso Jesus revela isso. Alegrai-vos, não pelo fato de vocês estarem vendo aí as pessoas sendo expulsos, os demônios sendo curados, tá tudo bem, você tem que ver, isso é o evangelho, sinais seguirão os que creem. Mas não se alegrem só por isso não. Alegrem-se pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. É diferente. Eu trago um novo para você. Então a primeira palavra que define a igreja é... A primeira palavra que define a igreja é: se não tem novidade, alguma coisa está errada. E não é novidade porque a agenda da igreja está andando, porque tem evento, não. É novidade porque pessoas estavam vivendo uma velha maneira de viver e agora passam a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a maior novidade, sim. A maior novidade é essa. São pessoas novas, regeneradas. E é ato espiritual, que é capaz de mexer com o nosso DNA. É capaz. Porque somos novas criaturas. Aí Nicodemo falou assim: não, mas eu tenho que nascer de novo. Tenho que entrar na barriga da minha mãe. Falou para Jesus. Jesus falou assim: é nascer na carne, é nascer no sangue, é nascer no espírito, meu filho. Não é esse nascimento que está falando aí não. Mas eu vou provocar esse nascimento e você vai ver. Aí Nicodemos, um cara da lei, foi vendo várias pessoas nascendo de novo. Aquela mulher Madalena, mulher considerada rejeitada, e Jesus trouxe ela para perto, para viver tudo de novo. Então, para você que acha que na sua vida já não tem mais como consertar, você está enganado. O maior interessado disso é o nosso inimigo, é achar que você não tem jeito. Tem jeito toda manhã para você. E eu não quero nem saber das suas mazelas quais são, porque você tem coisas ocultas lá na sua vida, e aí eu não quero nem saber disso. O que me importa é saber que toda manhã, se você for buscar, o favor de Deus vai te alcançar. Porque Ele te ama, Ele quer te perdoar, Ele quer cuidar de você, Ele quer te amar. Bota a segunda palavra para a gente definir, para a gente caminhar para o final e terminar, com a paciência do povo de Deus aqui. A segunda palavra para definir a igreja é... Não, a gente já ensaiou aqui, né, gente? Vamos lá para terminar, senão não termino hoje, vai. A segunda palavra é... Pois é, ousadia. A igreja não só é marcada do novo, da novidade, da nova vida, das coisas novas, da transformação, do evangelho que é novo, de tudo que é novo. E nós somos o povo do novo. Por isso que a gente é assim muito doido, gente. A gente quer tudo novo. A gente fica novinho, fica tão bonito, tão bonito. Mas não é só novidade, a gente também tem ousadia. E quem colocou essa ousadia em nós? O Espírito de Deus. Eu vou ler um texto, Atos capítulo 4, verso 31. Não precisa abrir, eu só queria que você olhasse para mim aqui e prestasse atenção. O texto diz assim: e tendo orado, quem? A igreja. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Gente do céu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Gente, já moveu o lugar. Olha só, moveu o lugar. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É o texto de Atos, capítulo 4, verso 31. O que é ousadia, gente? Capacidade exclusiva de assumir riscos. Obrigado. Muito obrigado. Aquela mesinha pode deixar aqui. É porque aí a gente vai aqui. Pode botar aqui assim, aqui. Por favor, pastor, obrigado. Então, o que é ousadia? A capacidade exclusiva de assumir riscos. A igreja não tem medo de nada, não, filho. Não. A igreja não tem medo de nada, não. Porque tentaram matar a igreja. Como é que a igreja suportou? A igreja suportou a confrontação de Herodes, que tentou matar a igreja. A igreja de Herodes, de Nero, que tentou matar a igreja. Nero, quando encontrou a igreja,
e viu que ela podia ser uma ameaça ao Império Romano, o imperador Nero de Roma mandou matar todos os cristãos. Tem uma via em Roma que é considerada a via onde os cristãos eram empalados, colocados em estacas, o fogo era ateado, eles serviam como lustres. Numa via romana, os cristãos queimavam e eram como postes de luz. Os cristãos foram colocados nos coliseus, nas arenas. Os cristãos tinham que se esconder em catacumbas, tanto que Roma é uma das cidades do mundo com o maior quantitativo de subterrâneos, de túneis subterrâneos, porque a igreja teve que se esconder, porque se ela ficasse do lado de fora, ela era assassinada. Então eles se escondiam nas catacumbas. Só que mesmo escondidos nas catacumbas, eles saíam para fora e eles iam pregar o evangelho. Diz a tradição que quando eles se encontravam, a única maneira deles não serem condenados era desenhar o peixe. Você viu que até hoje o peixinho é o símbolo do cristianismo, porque Jesus veio para pescar peixes e fazer dos pescadores de homens. Então, na verdade, os cristãos desenhavam o peixe. Se o outro desenhasse também, é sinal de que você é um cristão. Eu não sei até quanto que durou isso, porque uma hora alguém descobrir, né? Mas é normal que eles desenhassem um peixe, então você é um cristão como eu. E assim eles ousavam pregar o evangelho. Mesmo debaixo das perseguições, eles ousavam pregar o evangelho. Gente, ousadia é assumir risco. Ousadia é olhar e dizer assim: pode me prender, mas eu vou pregar. Eu vou enfrentar as sinagogas, e se eles vierem com debates contra mim, se quiserem extrair a minha fé, eu vou enfrentá-los pelo poder da palavra. Eu não vou me calar. A igreja não cala. Por que a gente não cala? Eu vou dar 7 razões porque a igreja não cala. 7 razões porque a gente não cala, porque a gente é ousado. Quem quer saber 7 razões de que é ousado? É rápido. Porque somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Primeira razão. Então a gente tem ousadia, irmão. A gente é nação santa, a gente é povo eleito de Deus. A Bíblia diz que eu sou povo eleito. 2, segunda razão, porque eu sou filho de Deus. Eu não estou mais longe, eu estou perto, eu sou filho. Quem é filho é legítimo, tem um nome, carrega um nome. 3, porque os sinais estão me seguindo. Aonde eu oro, eu creio na cura, eu vejo milagre, eu vejo transformação, eu vejo demônios saindo. É porque a igreja tem sinais. Então é uma razão para ser ousada. Uma quarta razão para ser ousada, porque nós fazemos obras maiores. Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores. Então vamos embora, gente. Ousadia. Por que mais? Porque Jesus nos enviou e não faltou nada. Ele perguntou para os discípulos assim: quando eu enviei vocês, faltou alguma coisa? Aí os discípulos disseram bem redondo assim: não faltou nada. Porque quando ele envia, não falta. Então ousadia, meu filho. Ousadia para pregar, ousadia para ir, ousadia para avançar, ousadia para vir à igreja, ousadia para orar, ousadia para falar de Jesus para alguém. Ousadia. Porque, uma sexta razão, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. E a 7ª razão, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Querido, nós somos aqueles que nem lutamos. Por que é ser mais do que vencedor? Nós nem lutamos, mas ele pega a mão e levanta assim: aqui o vencedor. Eu não fui na arena, mas ele pega a minha mão e diz: aqui o vencedor. Porque é ele que foi, né? Então, por isso nós somos mais do que vencedores, porque ele nos constituiu como quem tem categoria de vencer. Então a igreja é ousada porque ela vence mesmo. Ela vence mesmo. Terceira palavra. Bota na tela. Uma terceira palavra para definir a igreja e eu termino. A terceira palavra é? Isso é lindo demais, gente. Porque tem novidade, tem ousadia, agora vai experimentar a consequência. Por quê? Pega o novo, ousa pregar, e agora vamos experimentar. O que a gente experimenta? Crescimento. Isso aqui em todas as áreas da nossa vida, gente. Tudo que nós fizermos. A igreja de Jesus cresce em tudo que ela colocar a sua mão.
Porque em Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, verso 15, a Bíblia fala: a igreja é do Deus vivo, ela é coluna e firmeza da verdade. O que é isso? A igreja tem por sustentáculos. Ela, na verdade, está fundamentada em colunas. Então ela está pronta para crescer. Porque o que está fundamentado pode subir. Quais são os crescimentos que a igreja ela experimenta? Bom, a igreja experimenta o crescimento do conhecimento. Toda vez que a igreja reúne, tem palavra de conhecimento. Está crescendo. Quando a igreja se reúne, tem provisão. Quando a igreja se reúne, tem crescimento espiritual. Nós estamos crescendo espiritualmente agora aqui. E quando a igreja se reúne, tem crescimento quantitativo. Uma quantidade maior de pessoas vai chegando. Porque a igreja experimenta crescimento quantitativo. As multidões seguiam Jesus. Há quem diga, devemos fugir das multidões. Só que, gente, multidão sempre seguiu Jesus. Não, vamos nos reunir só aqui. Nós não queremos esse negócio de igreja, só nós aqui na casa. Nós temos aqui um grupo e tal. Isso nada funciona. Funciona a igreja. A igreja. Funciona a gente estar aqui junto. Com nossos defeitos, nossas mazelas, nosso jeito. Não estou nem aí. O importante é eu poder te amar e você me amar. E Jesus mudou o parâmetro, tudo tão muito novo com Jesus, que ele falou assim: vocês ouviram da lei, amar o próximo como a si mesmo. Sim. Aí ele olha para os fariseus e diz: mas eu vos digo, vocês devem amar como eu amo. Aí ele mudou o parâmetro. Porque ele falou assim: agora eu quero que vocês aprendam a amar como eu amo vocês. E como é que ele ama? Ele aborrece o inimigo ou ele ama o inimigo? Ele ama o inimigo. Porque se alguém bater na sua face, o que você faz? Oferece a outra. Jesus está dizendo assim: o meu reino é tão novo que todos os princípios que eu estou estabelecendo, eles são diferentes daquilo que vocês estão acostumados a ver nesse mundo. Então aprenda, para crescer no reino de Deus, tem que praticar os princípios que estão na palavra. Se você quer viver a experiência do crescimento em áreas da sua vida, pratique os princípios que estão na palavra de Deus. Por isso, esta igreja e outras, claro, estamos te ensinando para você crescer como coluna e firmeza da verdade. E eu vou mandar um recado para os críticos, hein? O recado é esse: o crescimento da igreja e a hora de parar de crescer não podem ser medidos pela lógica humana. Por quê? Porque o crescimento é medido por Deus. É Ele quem faz. E na tarefa de crescer, a igreja enfrenta etapas e desafios. Então ela está nas etapas, os desafios o tempo todo, mas ela está crescendo. Ela está crescendo. Ela está crescendo. Ela não vai parar de crescer nunca. Nunca. A igreja de Jesus ela vai continuar crescendo, crescendo para alcançar esses 11% que precisam salvar ainda. Então virá o fim. A gente termina essa mensagem dizendo para você que o crescimento, mesmo que provoque dor, é necessário que você suporte para poder ver o final de todas as coisas. Aquele que for fiel até o fim, eu vou dar a coroa da vida. Se você for fiel até a morte, eu dar-te a coroa da vida. Porque nada vai frear o crescimento da igreja de Jesus Cristo. Você já viu na história, tentaram matar a igreja. Não adianta. Porque na verdade, a igreja foi feita para pisar na cabeça do inimigo. Então pode tentar matar a gente que a gente aparece de novo. Se você bate aqui, aí uma multidão aparece ali. E quanto mais bate na igreja, eu tenho 32 anos servindo a Jesus. Nesses 32 anos eu vi, quanto mais batia na igreja, mais ela crescia. Quanto mais fala mal da igreja, mais ela cresce. Aí você fica assim: como é que pode explicar esse negócio? Aí tem multidões, 10 mil, 20 mil, 50 mil, e tu não para mais de crescer. Mas por quê? Porque a igreja não é uma ideia da terra. A igreja é uma ideia do céu. Mesmo com as perseguições, a tentativa de fazer desaparecer a igreja da terra, ela sempre brotou de novo. Mesmo perseguida, ela sempre lembrou para todo mundo que quem chamou ela é maior do que quem está nesse mundo. E o cabeça dela é Jesus Cristo, o Senhor. A nossa vida passa por Ele o tempo todo. E nós precisamos sair daqui hoje alvoroçando o mundo e ganhando almas para o reino. Porque foi para isso que Jesus nos salvou.
Para isso nos deu novidade de vida, para isso nos encheu de ousadia, porque o Espírito que está em nós não é o espírito de covardia, mas é o espírito de autoridade, temor, oh meu Senhor, o oposto de covardia, coragem. No espírito que foi colocado em nós é o espírito de coragem. Saia daqui hoje com o espírito de coragem, para fazer a diferença nessa terra, porque ainda vem muita novidade por aí de Deus, para você, para sua casa, para sua família. E Deus vai te encher de ousadia pelo Espírito de Deus, pelo Espírito dele, para você fazer coisas maiores do que você tem feito hoje. E encerro dizendo: prepare-se para o crescimento. Lifehouse, prepare-se para o crescimento dessa igreja. E prepare-se para o crescimento da sua vida também, pessoal, nas áreas espirituais, no ministério que Deus chamou você para fazer. Porque esse é o desfecho da igreja de Jesus. Ela vive com novidades, ela vive com ousadia e ela vai crescer até o final. Que Deus abençoe a sua casa e que essa palavra vá contigo, lembrando que você faz parte da igreja e você tem a autoridade que a igreja tem. Jesus falou assim: eu vou dar autoridade para vocês. Qual é a autoridade, Jesus? A autoridade é essa: o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. O que Jesus está querendo dizer? Prepare-se para usar bem a sua boca. O problema é que muitos de nós não queremos usar bem a nossa boca, né? E aí falamos o que não devemos. Então prepare-se para usar bem a sua boca. Declare agora, nesse momento: minha casa vai servir a Jesus. Eu verei a minha casa convertida na presença de Deus. Eu verei meus pais perto de mim. Eu verei a história da minha família mudada. Eu verei meus filhos servindo ao Senhor. Eu verei minhas gerações servindo e andando com Deus. Abra a sua boca e declare com ela aquilo que você vai ligar agora na terra e vai ser ligado no céu. E você também pode desligar algumas coisas. Desligar. Hoje o desânimo está desligado. Hoje a derrota está desligada na minha casa. Hoje os conflitos estão desligados. Abra a sua boca e desliga algumas coisas. Você não acredita nisso, pessoal? Se você acreditar, você não estava nem me olhando, você estava lá falando. Porque isso aqui não foi uma autoridade dada a mim, ou minha, eu estou dando. Não, essa autoridade foi dada por Jesus.